Glória a Deus. Então nós estamos falando agora sobre o corpo, sobre o físico, sobre a questão da dependência e sem esquecer da alma, que nós temos uma alma. O que é a alma? A alma é a sede do nosso sentimento, é o nosso psique. A alma é responsável pelas nossas vontades, pela nossa alegria, tristeza, ansiedade, depressão. Todo esse compêndio de sentimentos, ele está relacionado à alma. E qual é a parte da alma na nossa vida, na nossa história? A alma, ela vem trazendo para a nossa vida as nossas emoções. E tudo que acontece no nosso físico, no nosso corpo, ele também influencia a nossa alma. Então é um processo da qual nós precisamos compreender. A Bíblia diz em Romanos, vamos ler aqui, Romanos capítulo 12, versos 2 diz assim. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a mente ou a alma ou o sentimento precisa ser renovado. O que é renovado? É nascer de novo. A mente do dependente tem um conceito. A mente do dependente tem uma convicção que precisa ser arrancado. Então são essas convicções e esses conceitos que eles criaram na chamada malandragem é que prendem eles, é que faz com que o organismo deles dependam da droga por causa de uma informação que o cérebro manda para todo o organismo. Ou seja, para ficar mais claro, quando eu me converti, eu não tinha mais desejo de fumar droga. Uma pessoa que decide aceitar Jesus e entregar a vida, ela perde a vontade de fumar droga, de todas as coisas erradas. Mas, porém, ela ainda tem lembrança. Ela sabe qual é o efeito da droga, ela conhece ainda o cheiro da droga, ela conhece ainda o sentimento que a droga causava. Então, quando vier uma lembrança, que já é na questão da alma, então a lembrança vai trazendo para ela algumas reflexões do tempo que ela usava a droga. E se ela não dominar, a Bíblia chama, se ela não colocar o capacete da salvação na cabeça dela, essas lembranças vão ativar o físico e vão trazer para ela vontade. Quando pensar que não, ela já está usando droga de novo. Não que ela tinha vontade de usar droga, mas que ela teve lembranças das drogas. Então essas lembranças precisam morrer. É isso que é nascer de novo, é uma mente renovada, uma mente que agora pensa nas coisas de Deus, uma mente que agora age com as coisas diferentes. Por quê? O que leva o homem para a droga são as atitudes dele. Então a pessoa pode até parar de usar droga, pode até parar de beber, pode até parar de fazer coisa errada, mas se ela não mudar as atitudes, se a mente dela não mudar, se o psique dela continuar trabalhando da mesma forma que trabalhava, ela vai voltar para a droga de novo. Então essa é uma realidade. Então nós precisamos entender e trabalhar também essa parte, questão alma, questão sentimento, porque uma palavra ela fere a alma da pessoa. Tem pessoas... eu estava vendo uma história que falaram que o bêbado chegou perto da mulher e a mulher olhou para ele e disse assim, ó, sai daqui, seu bêbado. Aí ele olhou para ela e disse, sua feia. Ela disse, seu bêbado. E ela começou a dizer, seu bêbado. Ela disse, o bêbado disse, sua feia. Aí ela disse, seu bêbado imundo, fedorento, sai daqui. Ele olhou bem para a cara dela e disse, eu vou para casa tomar um banho e vou dormir. Amanhã eu vou acordar bonzinho. Tu vai para tua casa, toma um banho, dorme, amanhã tu vai acordar feia, do jeito que tu tá aí. Ou seja, são esses tipos de palavras, isso vai ficar na mente da pessoa. Então é mais fácil para a gente aceitar uma palavra negativa do que uma palavra positiva. Se alguém chegar com alguém e falar, tu tá tão bonita, a pessoa diz, são seus olhos desguiando, aquilo não vai ficar na mente. Mas se alguém falar, rapaz, tu tá feio, teu cabelo tá horrível, tu tá magrelo, a pessoa vai com aquilo na mente, ela vai chegar na casa dela, vai olhar no espelho para ver se é verdade. Por quê? Porque infelizmente nós somos treinados, até mesmo pelo ambiente hoje mundano, a receber essas palavras. É por isso que as pessoas, elas recorrem aos ídolos, elas recorrem às pessoas que estão hoje fazendo fama, fazendo história, e elas querem ter aquele padrão de vida, aí colocam roupa de marca, colocam produtos que estão na moda para quê? Para se sentirem valorizadas. Isso é alma. Assim acontece também com o dependente. Quando em casa, ele chega em casa e a mãe é só palavra, esse desgraçado só me dá trabalho, esse desgraçado só traz prejuízo, esse menino nunca vai prestar. Aquilo vai direto para o subconsciente.
E quando ele chega lá na rua, que os colegas dele dizem, olha aí, moleque, esse moleque é doido, olha esse moleque aí é muito inteirado. Então, já pensando que aquilo ali vai trazendo para ele, querendo ou não, uma superioridade. Então, ele se joga, achando que aquilo ali é uma verdade. Mas a Bíblia diz que a mesma língua que lisonjeia é a mesma que leva também o pé para a cova. Então, são muitas questões que nós vamos ter que estudar. Então, alma é isso, é sentimento. E o inimigo tem trabalhado na alma do dependente. Ele tem escravizado pela alma. E aí nós precisamos também dessa renovação de mente, tanto o dependente como a família que está doente. A família que já acredita que o cara faz isso de raiva, o entender que dá da família que o dependente está fazendo aquilo mesmo de birra. Ele parece que faz de raiva, parece que ele faz mesmo só para trazer prejuízo, mas não é. Existe uma força. Romanos 8 vem dizendo que a humanidade está sujeita, não voluntariamente, mas por alguém que a sujeitou. Então nós precisamos compreender isso. Então essa é a questão da alma. Nós vamos tratar mais sobre isso no outro momento. E tem também a questão do espírito. Aí sim, tratou o físico, cuida da alma, ainda tem a questão espiritual. Aí é preciso da libertação. Aí é preciso que a pessoa entenda que ela foi criada por Deus, que ela tem um Criador que se preocupa com ela e que esse Criador é a fonte do alimento dela. Esse Criador é a única forma que essa pessoa tem de se firmar, não tem para onde ela correr. Então, pelo fato de ela fazer parte de um DNA divino, ela precisa estar ligado. Assim como uma planta é do barro e se ela se desligar do barro ela morre, assim o homem que vem de Deus, se ele se desligar de Deus, ele também morre. Então pode o físico estar funcionando, pode a alma estar legal, mas se no campo espiritual a pessoa tiver, vamos dizer assim, morta espiritualmente, não vai funcionar. Só é questão de tempo para que o trabalho feito no físico desapareça, para que o trabalho feito na alma também desapareça. Porque o Senhor, o Jesus, ele vai dar o sim e o amém em tudo aquilo que foi feito pelos médicos, pelos psicólogos, mas o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, ele é que tem que agir, ele é que tem que tocar. Então a pessoa precisa abrir o coração. Aí entra o campo espiritual. Aí sim, o trabalho precisa ser um trabalho profundo. O homem precisa querer ser um líder. Ele precisa entender que por ele mesmo, que nem Jesus disse. Olha o que Jesus disse aqui em João 15. Jesus está falando isso por discípulo, exatamente essa questão. Em João 15, Jesus está reunindo ali os apóstolos e ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Versos 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, olha só, ele vai limpar. A partir do momento que tu se colocar nele alguma limpeza que o físico não pôde fazer, como por exemplo, tu pode cortar um cabelo, mas se tu cortar um cabelo não vai tirar a tua dor de cabeça. Tu pode te alimentar, mas o teu alimento não vai trazer saúde para o teu físico. Então tem coisas que tu pode até ser amenizado. Tu pode até cortar o cabelo, tu pode fazer uma maquiagem, tu pode limpar o teu rosto, pode fazer uma cirurgia, mas a tua consciência ainda pode te acusar que tu é feio. E aí? Não vai valer de nada. Essa é a questão que ele está dizendo. Ele é o agricultor. Então se tu produzir o fruto, ou seja, se a resposta do tratamento for positiva na tua vida, o Senhor vai trabalhar para te limpar mais ainda. Olha o que ele diz no verso 3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra da vida eterna que vai trazer a verdadeira limpeza. A questão do físico e da alma é só o processo para chegar no espírito. E esse é o trabalho da comunidade cristã Renovação através da clínica. É necessário isso. Não adianta a gente só libertar, sai demônio, e aquele negócio todo. E a alma, que ainda está ferida. A pessoa vai para casa dela liberta, mas chega lá vai encontrar a mãe, sempre desconfiando. Se chegar um pouquinho mais tarde, a mãe já vai ficar desconfiando. Será que ele está usando droga? Será que ele já foi de atrás? Meu filho, sai dali. E aí isso perturba porque ninguém quer ser, vamos dizer, monitorado. O ser humano, ele ainda não quer, se ele não tiver com Cristo, ele não aceita regras.
A única forma que nós temos de aceitar regras na nossa vida é quando nós entregamos a nossa vida para Deus e sabemos que Ele vai colocar as regras na nossa caminhada, Ele vai colocar regra em toda a trajetória da nossa vida. E é basicamente essa questão que nós vamos tratar. Nós vamos ver os efeitos que uma palavra faz no físico da pessoa. Uma palavra, ela tem muito poder, a palavra é poderosa demais. A gente vê isso, nós temos um organismo, e o nosso organismo trabalha para preservar a vida. Se alguém vai fazer uma cirurgia, cortar, o médico diz assim, ó, não pode manter relação sexual. Por quê? A relação sexual, ela é, vamos dizer, o órgão genital da mulher ou do homem é reimoso. Por que não pode fazer isso? Não é questão de reimoso. É questão que o teu organismo agora precisa de proteína, precisa de vitamina, precisa de sais minerais, precisa de tudo, recurso que tem no teu corpo para ele fechar o corte. Então, se tu for manter relação, na relação tu vai ter que criar um ser semelhante a ti. Ou seja, para te criar a célula reprodutora, o espermatozoide, no caso do homem, ele precisa de todo o recurso do corpo dele. Ele precisa de célula do osso, precisa de célula do olho, precisa de célula da pele, precisa de célula do cabelo. Por quê? Porque ele vai criar um ser semelhante a ele. Então, o organismo vai entrar em um conflito. Ou ele pega toda essa proteína e vitamina, todo esse recurso e manda para fechar o corte, ou para fazer uma nova criatura. O que ele vai decidir? Uma nova criatura. Dane-se o corte, ou seja, vai infeccionar. Por quê? Porque ele vai mandar, vai direcionar para o que é mais importante, ou seja, a vida. A vida é tão importante que não faltava era barro lá no Éden para fazer outro Adão quando Adão pecou. Deus podia chegar lá e dizer, olha Adão, acabou, se eu vou fazer outro. Barro tinha um monte, mas não. Ele preservou a vida. E Deus quer também que a tua vida tenha um propósito para que Ele criou. Amém? Glória a Deus.